Meu nome é Bárbara Rubim e eu tenho uma casa aqui em Campos do Jordão. Desde que eu comprei essa casa, duas coisas foram muito comuns nos meus dias aqui. Campos é uma região que tem muita árvore, então ela é uma região que toda vez que tem uma chuva mais forte, a gente pode ter a certeza absoluta de que a gente vai ficar sem energia. Que na verdade você chegou na hora certa, viu? Porque até umas horinhas atrás a gente tava sem luz. Nossa! Então é isso aí, cara. Esse é o tamanho do desafio. Então vamos ver o que a gente tem que fazer aqui pra você conseguir instalar as baterias pra gente. Combinado. Boa, vamos lá no quadro? Fica à vontade, Felipe. O quadro é aqui na lavanderia. Bacana, só tem esse quadro aqui na casa? Só, esse aqui é o quadro geral. Beleza, vamos dar uma olhadinha nesse quadro geral pra gente entender o tamanho do desafio que a gente vai ter pra separar as cargas essenciais. Tá bom, combinado. Cara, aproveitando que a gente tá falando de retrofit, tem uma situação nesse quadro que é o seguinte. Aqui a entrada é trifásica. Certo. Aqui nós temos algumas cargas monofásicas, mas se você olhar de forma geral, você só vai ver disjuntor monofásico. Então ele foi feito de uma forma completamente errada. Então vamos aproveitar o nosso retrofit para mudar isso. Aqui é o disjuntor de entrada, que é o trifásico. Até aqui, até o 32, são disjuntores bifásicos, das cargas bifásicas, e aqui, de fato, tudo é monofásico. Então vamos já mudar isso para ficar correta a instalação. Nós vamos ter que fazer uma mudança geral aqui, um retrofit, uma instalação de novo quadro, tudo separado da forma como tem que ser feito, né? É isso aí. Agora, já que já vai mudar tudo isso, Felipe, não dá pra aproveitar e ligar todas as cargas na bateria pra não ter que segregar? É possível fazer essa ligação do inversor nas cargas essenciais, considerando o imóvel como um todo. Só que nós temos que tomar alguns cuidados, né? Olhando para o inversor, nós temos um inversor que tem uma saída split phase, com duas fases e um neutro. A casa é trifásica, então nós vamos ter que passar toda a casa, entre aspas, para duas fases. Isso envolve algumas complexidades, inclusive o limite de potência do inversor em relação à potência de utilização da casa no momento de falta de energia. Então a gente tem dois cenários. Nós podemos segregar as cargas de forma que o inversor fique com sobra de potência para atender as cargas, ou nós podemos colocar a casa inteira, mas nesse ponto a gente tem que tomar um certo cuidado de explicar para o cliente que dependendo do que ele estiver usando ali na hora, ele pode ultrapassar a potência do sistema e pode ocasionar uma necessidade de ele vir aqui e desarmar alguns disjuntores para o sistema voltar a operar normalmente. Entendi. E o que vocês me recomendariam? Olha, essa segunda opção eu acho que não é muito recomendado, justamente para você... Você é uma pessoa que entende, mas a maior parte dos clientes não vão entender. Entendi. E você vai ter que ter esse trabalho manual. E no momento que ocasionar a queda, a falta de fase, se você tiver mais potência do que o inversor suporta, você vai perder um pouco o benefício do backup, porque daí você vai ter que vir aqui ajustar e aí sim ligar o seu sistema. O backup não vai ser automático, Não vai ser automático, porque ele já vai entrar manual. caindo. Ele já vai entrar caindo porque já vai dar sobrecarga no inversor. Então assim, é possível, mas eu não aconselho. Eu aconselho fazer a segregação ou instalar um inversor com muita sobra, o que não é economicamente interessante. Então eu aconselho a gente fazer a segregação e deixar tudo dimensionado como deve ser para garantir que vai funcionar. Tá bom. Então bora colocar essa bateria. É isso. Perfeito. Vamos agora fazer os ensaios dos circuitos para entender o que é o que. Vamos anotar, fazer uma lista do que é o circuito da cozinha, o que é o circuito das suítes, o que é o circuito da sala, né? Para a gente poder separar depois e conversar. E entender qual vai ser o melhor inversor, qual vai ser o melhor tipo de bateria, qual a autonomia prevista. E aí depois a gente volta para fazer a instalação. Tá bom. Fechou. Boa. Então pode fazer a sua análise aí. Pessoal, me dá uma ajudinha a identificar os circuitos aqui da Bárbara? Pessoal, agora nós vamos identificar os circuitos da Bárbara que não estão identificados, então nós vamos ter que fazer um teste. Vamos ter que desligar disjuntor a disjuntor e medir nas tomadas, ver que luz cai, que equipamento desliga, pra gente entender, ok? Vamos lá. O Guilherme vai ficar aqui então para fazer o desligamento e eu e o Henrique vamos ver o que vai desligar. Guilherme, desliga o último circuito. Beleza, pode ligar de novo. Ah, geladeira. Geladeira e iluminação da cozinha. Desligou? Desligou. Beleza, esse circuito é aqui da cozinha. Nós já fizemos a visita, verificamos que o quadro da Bárbara, apesar dele estar funcional, tem alguns pontos que precisam ser alterados, tá? Baseado também na nossa experiência de instalação, colocar uma chave de transferência, disjuntor para o inversor, existe toda uma questão de hardware a ser colocado no local que nós vamos ter que fazer um retrofit do quadro, tá?
Então nós vamos tirar aquele quadro que está lá hoje, nós vamos montar um quadro feito sob medida para ela, um quadro que tem espaço suficiente para colocar todos os equipamentos necessários para o sistema funcionar da maneira correta. E aí, Felipe, qual foi o resultado da visita técnica aqui? Cara, foi muito importante ter feito essa visita, porque nós conseguimos identificar todas as cargas do imóvel e entender toda a lista de equipamentos que a gente pode atender com o sistema híbrido. Agora vem a pergunta mais importante. Bárbara, o que é importante para você manter na hora da falta de energia? Cara, adega, número 1. Uns bons drinks. Ok. Mas acho que também iluminação. Algumas tomadas, pelo menos, sei lá, para carregar um computador, o celular, o roteador da internet, geladeira, o portão, se conseguir, seria importante para não ficar presa na minha casa. Justo. Tô esquecendo O boiler do aquecimento da água. O boiler do aquecimento da água é essencial. Pode cancelar o projeto, não dá pra ficar com o meu boiler, porque ninguém merece tomar banho frio em Campos do Jordão. É isso. Tô esquecendo alguma coisa, sócio? TV. Você vai querer TV? Não faço questão não, mas se não for Muito expandir muito o sistema por causa disso, eu vou querer. Pelo que a gente já viu aqui no dimensionamento, Tá. isso vai dar mais ou menos uma potência máxima de 4 a 5 kW. Pensando nisso, eu acredito que o melhor seja a gente utilizar um inversor um pouco mais potente que isso para garantir que esse inversor consiga atender todas essas cargas. Ainda que na prática talvez não seja utilizado essa potência total de 4 a 5 kW, é importante ter um inversor com um pouquinho de sobra, um pouquinho de margem técnica para a gente poder trabalhar com segurança. Desculpa, Felipe, te cortar, mas eu esqueci de uma carga importante, que é o carregador do carro. Dá pra colocar isso com esse inversor que você pensou também? Depende, qual que é a potência dele? Do carro? Eu uso uma tomada normal, uma tomada industrial pra carregar ela. Então ele deve ser um carregador de 3, no máximo 7 kW, mas deve ser um de 3, tá? O sistema de 7.5 kW de potência de inversor, ele vai aguentar tranquilamente. Aí o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é que ele vai drenar bastante a bateria na hora da recarga do veículo. carregar ele, né? Isso. É um equipamento que ele vai consumir bastante energia, não tem jeito. Tá bom. Não, mas a ideia é só... Porque como eu só tenho um veículo elétrico, só... Já aconteceu, por exemplo, eu vim pra cá, eu tava sem luz, e eu fiquei assim, gente, vou carregar meu carro como? Aí eu fiquei procurando um hotel aqui que tem um carregador pra... Fui lá implorar pra deixar pra eu carregar meu carro lá pra eu conseguir ir embora pra São Paulo. Mas dá pra fazer. Com esse lançamento da Solfar, que é um equipamento que vem sendo trazido do mercado pela Solfácil, é um inversor que ele vai ser capaz de suprir tanto as cargas da casa, quanto, se for necessário, o carregador do veículo elétrico. Boa. Agora com relação a baterias, tá? Pensando que aqui é uma área um pouco mais afastada do centro e que na hora da falta de energia fica por algumas horas, não é uma coisa que a distribuidora consegue vir rapidamente para fazer esse reparo, eu acredito que a gente deve começar com alguma coisa na casa de 10 kWh de bateria. Tá? E lembrando que 10 kWh de bateria nós vamos encadear 2 baterias de 5 kWh, tá? E kWh é energia, diferente de potência. Não quer dizer que uma bateria de 5 kWh ela atende a 5 kW de potência. Sim. São duas coisas diferentes. Okay? Sim. Uma coisa legal de trazer, como você trouxe no exemplo do seu carro, é o inversor consegue ligar o carregador do carro. Só que, então o inversor dá conta. Só que aí o quanto de bateria do seu carro que você vai conseguir carregar vai depender da quantidade de bateria que você tem. Óbvio, vai depender da energia que eu tenho e que eu tenho armazenado também, né? Da energia que eu tenho armazenado. Então, são duas potências importantes, a do inversor sim. E a de baterias. O ideal desse sistema é que o cliente ele tenha um bom conhecimento de como esse sistema funciona, para que ele entenda que a autonomia total do sistema depende muito mais do cliente do que dos equipamentos que ele tem ligado. Acabou a luz aqui, minha prioridade não vai ser colocar meu carro para carregar. Ligar air fryer, vamos fazer a batata frita. Exato, deixa eu secar o cabelo. Deixa eu buscar o ar-condicionado que eu nem tenho, aqui nessa casa para ligar aqui na tomada. Mas é sempre importante ter essa conversa, porque a maioria dos clientes às vezes não tem esse conhecimento. Então é importante a gente, como integrador, conversar claramente com o cliente, explicar como o sistema deve operar, para que ele saiba o que esperar e não seja frustrado por um sistema que às vezes não é o que ele estava pensando. Sim, perfeito. Quanto tempo você acha que essa instalação nesses moldes vai demorar? Pensando na questão que a gente vai ter que juntar isso ao retrofit do quadro, que vai pegar um pouquinho mais de tempo, eu acredito que no máximo 3 dias de instalação deve entregar esse sistema operando, funcionando bonitinho. Tá bom, bora lá. Comendo os equipamentos, taca-lhe pau, Marco Velho. Marco Velho é boa. Essa deve vir de onde? Belo Horizonte, essa gíria? Até o meme, você já viu? Você nunca viu esse meme do taca-lhe pau? Não, taca-lhe pau já. Não, mas é porque o meme inteiro é taca-lhe pau, Marco Velho.
Aquele menino do... O Marcos na ladeira. É tipo esse. Ah, taca pau, Marcos. Bom, pessoal, chegamos aqui da visita da Bárbara, tá? E agora o negócio é fazer o dimensionamento.